Me que é, família, daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado. Bomba! Caso Kim Preto e o policial Boica. Irmãos dizem que o agente foi alvejado pelas costas e a mulher aponta dedo acusador aos colegas. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga bomba! Será que o policial Boica foi vítima dos seus próprios colegas? Vale relembrar, mano, depois de eu postar esse vídeo aqui, de falar dessa situação, eu nem sabia que esse policial, muita gente, era conhecida por muita gente, que ele era temido. Os bandidos tinham medo do policial Boica. Será por conta disso que ele foi assassinado pelos seus colegas? Sim, família, é basicamente isso que estou a dizer aqui. As pessoas estão a dizer que o policial Boica era temível, com os bandidos no caso, mas com a sociedade era de boa, entre outros. Claro, um bom trabalho de policial tem que ser assim. Eu nem conhecia, mano. Nem conhecia ele, é sério mesmo. Mas vamos aqui para a matéria. Partilhe bastante esse facto, tá? E sentimentos de pesar aos familiares do policial Boica. Olha, isso aqui é bomba, uma acusação grave. Caso do policial Ventura Manuel Vieira Boica, de 31 anos de idade, casado há 10 anos com Luzia Castro Vieira, pai de 5 filhos, tem novos contornos. Contornos, na verdade. Este jornal ouviu familiares do malogrado na sexta-feira, dia 22, dia da autópsias. E as evidências, segundo os entrevistados, ilibam o marginal Kim Preto e colocam os colegas da vítima na mira do crime. Na manhã de sexta-feira, dia 22, escalamos a 17ª Esquadra, situada no município do Kazenga, para saber onde estava localizado o óbito do efetivo da polícia do MPLA, ou do policial do MPLA, assassinado em dia de trabalho com 2 tiros no peito, numa suposta missão que visava capturar o marginal Kim Preto. E ninguém aceitou indicar o local do óbito. Aliás, já lá estávamos um dia antes e ninguém se prontificou a dar uma explicação do sucedido, nem indicar o local onde a família estava reunida. Após uma investigação básica, breve, localizamos a casa dos familiares do Boica, no município de Viana, arredores do bairro SES. Aí encontramos a esposa do malogrado, visivelmente abatida, e depois de umas breves palavras pediu que aguardéssemos os responsáveis da família que estavam na morgue central de Luanda a tratar da autópsia. Depois de algumas horas, chegou o irmão do Boica, o Roque, a lamentar o que viu e ouviu do passamento físico do efetivo. O mesmo foi e disse, abre aspas, é lamentável o que eu vi e ouvi sobre a morte do meu irmão. Ser policial é assim. Se só se valoriza quando estamos em vida, por que diz que o meu irmão morreu, nenhum polícia apareceu nem na casa do óbito, nem na morgue central para ver o corpo do colega? E mais, só depois da autópsia é que conseguimos colar ou colocar o corpo do nosso irmão no local mais digno de conservação. Ele estava em serviço. Então pergunto, onde está o corpo da polícia que cuida disso? Questionou, fecha aspas. Segundo o irmão, os próprios efetivos do SIC que levaram o corpo do Boica até a morgue nunca apareceram. Tá a entender? Abre aspas outra vez. Já basta a volta que o comandante Dino, da esquadra onde trabalhava o meu irmão, está a dar desde que chegamos para se inteirar da morte do nosso irmão. Fecha aspas, disse. Segundo o nosso entrevistado, as provas que os especialistas apresentaram mostraram que o policial Boica não foi assassinado por um bandido. Supostamente houve um sequestro e pelo abatimento de cabeça e o golpe de faca que o meu irmão sofreu. Apontam outra coisa. Tá a entender? Roque acredita que há mais coisa por se explicar na morte do polícia, pois, mesmo antes da família tomar contato com o corpo, os médicos já tinham mexido no cadáver. É um erro, só podiam mexer com o acompanhamento da família. Observou. Osvaldo Boica, outro irmão do malogrado, diz que a família está enlutada e não há consolo que os possa abraçar. Contudo, lamenta a forma como o comandante do malogrado está a tratar o caso. O mesmo foi e disse, abre aspas, depois de tomar conhecimento que o meu irmão tinha sido alvejado, isso já por volta das 10 horas, fui até a esquadra onde ele trabalhava e quando cheguei junto ao comandante perguntei como isso aconteceu. Ele olhou-nos
nos olhos, procurando palavras para justificar, e disse que delegou uma operação sobre um telefonema que haviam recebido de miliantes que queriam assaltar uma cantina. Fecha aspas. Osvaldo conta que o comandante explicou que a operação foi um sucesso. Detiveram os miliantes e prenderam 2 armas. E quando regressavam para a unidade, receberam um outro telefonema a dizer que alguém conhecia a casa do mentor do assalto. Então a equipa foi para lá. No local, segundo o comandante, o chefe Boica, malogrado, foi pela parte de trás, enquanto outros estavam na parte de frente. Deram o primeiro bico, segundo e terceiro conseguiram arrombar a porta. Mas algo chamou minha atenção. Refletiu, se é uma equipa, quantos foram? E com quem o meu irmão estava na parte traseira? Indagou-se. De acordo com o irmão do malogrado, o comandante respondeu que o chefe Boica não estava sozinho do lado de trás da casa. Perguntei para saber a que hora isso aconteceu. Primeiro disse que esperaram clarear, depois começou a se contradizer, dizendo que era de madrugada. E quando os colegas entraram na casa do miliante, apenas ouviram tiros do lado de fora. E quando saíram, viram Boica a se arrastar nas paredes e a dizer que foi alvejado. O que chama a atenção é que, sendo uma equipa, por que não foram ali direito ao local onde saíam os tiros? Questionou. Segundo a informação que vem do comandante, quando Boica foi alvejado, as senhoras do bairro já estão a chorar. Perguntamos qual bairro. Só disse Terra Vermelha, se contradizendo outra vez. O familiar diz ainda que, quando chegou à esquadra, lhe foi entregue a carteira e o telefone do irmão. Como sem a palavra passe, fui verificando o telefone e vi que as mensagens de áudio foram todas apagadas. As normais, algumas foram eliminadas, incluindo o histórico todo de mensagens. Eu queria saber quem foi a última pessoa a ligar para o meu irmão, para ter alguma prova, mas tudo foi eliminado. E eu sei que o telefone do meu irmão tem um gravador de chamada. Disse, ninguém apareceu na casa do óbito. De acordo com a família, desde quarta-feira, dia 20, que Vieira morreu, nenhum efetivo da polícia apareceu à casa do óbito, pelo menos até ontem, sexta-feira, dia 22. E no dia de autópsia, quando chegamos à morgue, sem nos identificarmos, o homem do SIC, depois de perceber que éramos a família do policial, começou a ter um comportamento estranho. Primeiro disseram que eu não podia ficar a assistir a autópsias, mas eu disse que era meu irmão. E vivo ou morto, ia ficar presente porque já vi coisas piores. Segundo o irmão, os médicos não se importavam com a parte esquerda da vítima, onde havia levado o tiro no peito e no ombro. Mexiam, mas ao lado direito, quando o homem do SIC falou qualquer coisa no ouvido do médico, notou que as 2 munições que retiraram do peito e do ombro do seu irmão saíram de parte de trás. De acordo com o nosso entrevistado, em conversa mantida com o médico, este afirmou que o seu irmão havia sido assassinado. Foi possivelmente um rapto, ele tentou lutar e foi esfaqueado, e também houve tiroteios. O próprio médico tentou ocultar informações, então pedi para fechar o corpo do meu irmão, para sairmos da sala, porque já estava a ficar irritado com a informação. Queriam tirar-me da sala sem fechar o corpo do meu irmão, mas não aceitei até lhe colocarem na caixa onde ele deveria estar. A família lembra que o malogrado era bem conhecido e recebido no bairro Antenove, onde trabalhava. Não havia quem não falava bem dele no Kazenga. Todos elogiavam o trabalho dele. Não é por ser meu irmão. Há provas e serão mostradas dentro em breve. Eu só quero que o comandante nos mostre a equipe que estava com meu irmão no dia da morte dele, porque foi ele quem delegou a suposta operação. Ele tem que justificar o que aconteceu, aonde estão esses homens, se pertence aqui unidade, por que não saíram com carros de patrulha e sim com carros elétricos, exigiu. Luzia Cardoso de Castro Vieira, esposa do malogrado, lembra que um dia antes do infortúnio recebeu uma ligação do marido a dizer que estava com calafrio, mau pressentimento e dor de cabeça. Eu disse para voltar para casa para cuidarmos disso. Às 19 horas liguei a perguntar por que não voltou e ele disse que já estava mais ou menos e apenas doía a cabeça, mas deveria ser do sono. Conta que o marido segredou que os homens do SIC haviam lhe pedido para fazer um trabalho de
de madrugada, mas que na manhã, muito cedo, estaria em casa. Já não voltamos a falar até na quarta-feira, às 10 horas, que recebi a chamada de um agente de primeira, chamado Palito, né, a informar que o meu marido morreu em missão de serviço, tinha apanhado um tiro e estava a ser removido. Chorou, acrescentando que entrou em choque. O mesmo polícia enviou-me um número do comandante da esquadra onde trabalhava meu marido. Atenção que quem ligou para mim é um agente da esquadra do Malueca e o meu marido era da esquadra do Kazenga. Até hoje, eu como esposa, o comandante do Kazenga não me disse absolutamente nada. Então eu esperei em casa a chorar. Segundo a esposa, no mesmo dia, rumaram até a 17ª esquadra para falar com o comandante, Dino. Quando lá chegamos, o comandante disse apenas que tínhamos que ir ao SIC Kazenga para nos dar informações. Insatisfeita e chateada, fomos até o comando do Kazenga, onde fomos recebidos pelo OSA, que nos disse que o comandante Dino só nos mandou aí para receber a alimentação para o óbito. Daí, conta, rumaram até o comando provincial, onde foram bem recebidos. Notificaram o comandante do Kazenga que apareceu lá e foi ouvido. Eu tive o privilégio de fazer perguntas ao mesmo. A informação que rola nas redes sociais é que o meu marido levou um tiro. Foi levado a Somag, de lá para o hospital dos Cajueiros, onde sucumbiu. Ele não tem nenhum documento da Somag, não tem nenhum documento dos Cajueiros. Disse que vai entregar, mas ele também não sabe dizer o que aconteceu com o seu próprio agente. Perguntei se teve contato com o corpo do meu marido e ele respondeu que sim. Perguntei quantos tiros apanhou. Disse 2, provavelmente 3 e mais algumas arranhaduras que o meu cunhado lhe mostrou. Ou lhe disse que são 3 tiros e uma facada na região do pescoço e na cabeça, explicou. De acordo com a esposa, os policiais que estavam com o meu marido ainda não foram ouvidos. O que sabemos é que na operação onde estavam 4 efetivos do SIC e o meu marido era o único ordem pública, o admirável é que nenhum deles sofreu algum arranhão. Apenas o meu marido foi morto. E hoje, na perícia que se faz, está a provar outra coisa. E sem medo de errar, e podem me prender, sei que meu marido foi assassinado. Eu quero justiça, né? Pediu a esposa. Os familiares dizem que a autópsia mostra que o polícia, antes de ser alvejado, foi espancado e houve, inclusive, o uso de objeto contundente. Presumimos que os tiros terão sido efetuados depois dele estar morto. Ninguém diz com precisão onde isso exatamente aconteceu, se é na rua ou no beco. E estamos a ver a rapidez como estão a nos despachar. Dizem apenas que já estão a ver isso. Lamentar. Vale recordar que o malogrado deixa a viúva e 5 filhos e vai enterrar neste domingo, dia 24. Boica. Sim, família. Muita gente falava bem dele. Sim, eu vi da matéria que eu fiz, muita gente falava bem dele. Mais uma vez, o Boica foi vítima do próprio Empeliar. Tá aqui os familiares a acusarem o SIC de assassinário. Para quem não sabe, o SIC agora é tipo o DNIC, tá entendendo? É o novo esquadrão da morte. É o novo esquadrão da morte de João Lourenço. O Mangena já havia denunciado isso. Tá entendendo? O Boica se foi. Relatos dizem que o cidadão Boica foi assassinado. É lamentável. Sentimentos de pesar ao Boica. Né? Uma pessoa que sempre foi bem falado. Tipo, onde tinha 4 agentes do SIC, ele era o único ordem pública. Único. Por quê? Por quê? Essa é a pergunta que não se quer calar. Tá entendendo? Sentimentos de pesar aos familiares. Tamo juntos, J Privado na casa. O vídeo de hoje foi esse, se inscreva no canal, ativa as notificações, compartilha o vídeo, comenta porque está uma notícia. Sem saber para nós, então é notícia. A nossa campanha para a família Neto. A família da Chegada todos continuam. Os nossos contactos para parceria, divulgação de denúncia. Está na descrição do nosso vídeo, cresce bem, é importante. É tão vídeo, também, vídeo mais também. Até ver que chega.